Ari, é a manchete da Sol. 10 policiais militares feridos em mega operação no Rio de Janeiro seguem internados. Moradores atingidos por tiros em situação estável. Vamos lá. 10 policiais militares feridos durante a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, na última terça-feira, seguem internados em hospitais do Rio de Janeiro. Segundo a PM, 2 estão em estado grave e os demais se recuperam bem. A segurança foi reforçada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde parte dos agentes está internada. Entre os civis, 2 moradores, um homem em situação de rua e outro ferido em um ferro velho, também seguem hospitalizados em estado estável. Outros 3 feridos estão distribuídos em unidades da rede municipal, como os hospitais Salgado Filho e Albert Schweitzer. O governo do Rio confirma 121 mortos na operação, sendo 4 policiais e 117 suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Bem, eu quero agora a análise das informações que trouxemos aí. Primeiro, nem todos os corpos identificados até agora são de traficantes e nem todos ainda foram completamente identificados, é o que informou a coletiva da polícia. 2, os efeitos colaterais são mais graves, porque além dos 4 policiais mortos, olha que tragédia, hein? 4 policiais mortos em uma operação policial. Ainda temos policiais feridos e moradores também feridos nessa operação, que não deveríamos ter. Isso não pode existir em uma operação policial, um morador, um inocente baleado. Não é razoável que aconteça. E 3, a efetividade. A gente viu também na reportagem que foram 3 operações no governo Cláudio Castro, de 2019 até agora. A primeira foi no Jacarezinho, a segunda na Vila Cruzeiro. A primeira teve 23 mortos, a segunda 24 mortos, essa 117, essa de terça-feira. E de lá para cá, só do Cláudio Castro, porque outros governadores, o Pezão, o Sérgio Cabral, eles também faziam operações semelhantes. E nos últimos anos, em vez disso reduzir o tamanho do Comando Vermelho, ao contrário, fez com que o Comando Vermelho se expandisse. Por quê, Alessio? Olha, Amadeu, na verdade o recrutamento eu acredito que aumenta, né? À medida em que você tem uma perca aí, digamos, dos traficantes, um número excessivo também, o recrutamento ele vai começar também de uma maneira a se expandir cada vez mais para aumentar, inclusive, o poder de reação às forças de segurança, como uma operação como essa. O resultado dessa operação não poderia ser outro, Amadeu. Essa primeira coletiva, inclusive, me traz uma certa surpresa da polícia assumir que nem todos aqueles, porque o próprio governador fez questão de uma coletiva de imprensa dizer que apenas haviam 4 vítimas, se referindo, claro, aos policiais, sem ao menos saber a identificação precisa daqueles que estavam mortos. Mais de 100 pessoas mortas, entre eles inocentes, inclusive, como diz a coletiva da polícia, pessoas que não tinham ligação com o tráfico de drogas. Então, o resultado não poderia ser diferente. E outra, o resultado também de uma operação que não traz ali clareza de segurança para a comunidade, porque não houve uma ocupação, não custa dizer que a polícia entrou, fez a operação e saiu. A sensação de insegurança da comunidade ou o tráfico continua lá dominando. Não houve uma ocupação das forças de segurança, muito menos do governo do estado, implementando ações para que se tenha o combate, de fato, às facções naquela região. Qual o seu destaque de tudo que mostramos aí até agora, Franci? Olha, Amadeu, é um problema que não se resolve com essas operações. Eu comparo, inclusive, com a situação que você observa ali no Oriente Médio de recrutamento de novas pessoas para participarem de organizações criminosas. Porque quando você verifica o mapa da expansão das facções e das milícias no Rio de Janeiro,
que é ali disponibilizado pela Universidade Federal Fluminense, nos últimos 16 anos essa área dominada mais do que dobrou. Só o Comando Vermelho ali domina uma área que tem mais de 3 milhões de habitantes que são influenciados por essas decisões dos grupos criminosos. Então, inclusive no início desse ano, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um levantamento com uma estimativa de que há 116 mil criminosos abrangendo todas as facções e milícias atuando. Então, num universo de mais de 100 mil criminosos, você observa uma operação dessa que vitimou muitas pessoas, não dá para acreditar que vai resolver o problema. É um problema muito mais sério, muito mais grave, que exige uma atuação conjunta de todos os governos e não são operações violentas como essa que irão resolver o problema. Se não vai... Claro, mas o objetivo dessa operação não era resolver o problema. O objetivo era lançar o Cláudio Castro ao Senado. E esse foi conseguido, obtido com êxito. Ele se torna um candidato... Com sucesso. Acho que ele se torna um candidato muito viável ao Senado. Ou não, Cecília? Com certeza, Amadeu. E como o Alessio falou, o recrutamento desses novos membros para dentro da facção, ele já está acontecendo, até porque com essas percas aí mínimas que houve por conta da operação, dos membros ali da facção criminosa, eles vão recrutar muito mais e continuar expandindo essa organização. Esse poder de reação vai ser visto como uma consequência, claro, desse ato que, de fato, não cumpriu com o objetivo inicial que foi divulgado aí para a população, de que é combater o crime. Até porque é uma ação de enxugar gelo, que não vai resolver essa situação que já vem de anos dentro do Brasil e que vai só aumentar. É um modelo, eu vou querer que você feche ali, Ari. Veja bem, só nesse século a gente teve a Rosinha Garotinho botou o marido, o Antônio Garotinho, como secretário de segurança, você lembra? Lembro. Que era para resolver, que era ali e tal. O Temer fez uma intervenção e botou o Exército com este general Braga Neto como interventor. O Witzel, que era um juiz rigoroso, se elegeu dizendo: é para atirar na cabecinha do bandido. E todos os governadores do Rio de Janeiro, todos os eleitos nesse século, com o mesmo discurso: pau no traficante, bandido bom, bandido morto. Mas o crime, e este tipo de crime, só cresce, Ari. Todos fizeram uso político do tema, não quiseram combater de maneira séria, aprofundada, coordenada, todos fizeram uso político. Agora pela manhã, o Instituto Atlas Intel divulgou o levantamento da aprovação ou desaprovação dessa chacina pelos cariocas e pelos brasileiros em geral. Olha só, 62% dos cariocas aprovaram a chacina. 6 de cada 10 cariocas e 34 não. E no Brasil, 55% aprovaram e 42% não. Então, objetivo eleitoral alcançado com sucesso. Vamos lá. Por falar em objetivo eleitoral, a gente teve uma reunião do governador Cláudio Castro com governadores da direita, surfando na onda. E é a manchete aí do Mariano, olha. Ari. Após